Sempre. Oiê! Olá, Gabriela Vinhas. Oi, Boa noite. boa noite, boa noite todo mundo. E que alegria estar aqui. Pessoal chegando. Tô vendo aqui a Sênia, que vai estar com a gente no Corpo Vivo na semana que vem. Está aqui na live. Pessoal do Movimento Vivo também, olha lá, Marisa, Irene. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Muitos de vocês já conhecem a Gabi, que inclusive conduziu prática para vocês Oi. faz pouquinho tempo. E ótimo. Então vamos lá. Hoje, a Gabi, que vocês que já conhecem a Gabi, vão conhecer mais e de alguns outros jeitos. A Gabriela, ela é muita coisa, ela não é as profissões dela, né? Ela não é a atuação dela, ela é outras coisas, ela é várias coisas. E ela trabalha já com muitas diferentes vertentes, mas com um eixo sempre na experiência do corpo, né? Bastante com questões femininas, bastante com questões da voz, de fono, bastante com questões de parto, bastante com questões outras várias de expressão, de autoconhecimento e de muitas características da experiência humana que são centradas na experiência do corpo. E você mesma, né, Gabi, já teve e tem várias experiências centradas na experiência do corpo, marcantes na sua vida. E, e aí você conheceu o método Feldenkrais. Aí isso causou vários impactos, que é o que a gente vai falar agora, e te levou até a fazer a formação Feldenkrais. Então você está aqui no núcleo Feldenkrais fazendo a formação Feldenkrais TI ativa. Falta aí meio ano para você terminar. E já trabalha, já usa o método Feldenkrais em várias coisas que você faz, né? Então, nessa live a gente quer mostrar para você que está assistindo um pouco do que não é fácil comunicar em palavras. Mas dá, você vai ver pela cara da Gabi falando, pela minha cara e pelas nossas vozes, e também pelos conteúdos que a gente vai falar, a gente vai indicar coisas bastante importantes sobre esse universo menos evidente para a nossa cultura, que é o do sentir corporal, que não é uma coisa só e nem é simples, ele tem múltiplas dimensões, o que a gente chama de sentir, o que a gente chama de corpo, não é uma coisa só, tem múltiplas dimensões. E o método Feldenkrais é um instrumento que dá várias precisões, várias estratégias para você usar o sentir do corpo em várias camadas para várias finalidades diferentes. Para você se conhecer, para você se perceber vivo, ter mais autonomia no seu próprio movimento e também para você atuar profissionalmente nas áreas mais diversas. Como vocês viram já em outras lives aqui, a gente falar de fisioterapia neurofuncional infantil, de adulto. A gente vai fazer em breve uma sobre uma ou duas sobre como o método Feldenkrais, como esse sentir do corpo pode atuar muito na expressão artística, na criatividade, enfim, como que sentir o corpo vai nessa ilusão da nossa cultura de que mente e corpo são coisas separadas. Sentir o corpo, quem sente seria a mente, só que está sentindo o corpo. E é o corpo que te faz sentir, quer dizer, sentir o corpo vai no eixo dessa dicotomia que a gente está procurando aqui nos curar. O núcleo Feldenkrais, com as nossas várias atividades, volto a repetir, inclusive com o curso
da semana que vem, que é a abertura da formação, que é o Corpo Vivo, a gente se dedica para promover essa cura cultural. É uma cura conceitual, é uma cura prática, é uma cura individual e coletiva, de mudar o status do que é corpo e do que é mente, para a tua experiência direta. Enfim, que a sua experiência direta é tudo isso e mais um tantinho de infinito. Então, é sobre esse infinito que a gente vai falar aqui na experiência da Gabriela Vinhas. Vinhas, você sabia que você é infinita? Sabia. Quais são, quais são as suas bordas, né? Quais são as suas bordas? Uma das ilusões nossas é a gente achar que a nossa borda é a nossa pele. Sim. A gente que trabalha com corpo, então, ó, corpo, sentir corpo, acaba aqui. É aqui onde você acaba na sua pele e a partir dali é o mundo que é outra coisa. Essa noção. Enfim, você sabe que você não acaba na pele, né? Uhum, sei. Sei bem. E sentir a própria pele. Que está a flor da pele, que está na raiz da pele. Que está para antes, depois, embaixo, em cima, o que envolve a pele. Que é o contorno visual do corpo. Que é um órgão do corpo, né? Mas o que é o corpo? Então, Vinhas, você já trabalhava, já estudava com o que é o corpo há anos já, quando você conheceu o Feldenkrais. Uhum. Que você me disse que foi em 2018, quer dizer, há 4 anos atrás, foi o seu primeiro contato com o método Feldenkrais. Até então, você já atuava como fonoaudióloga, fazia, né, yoga para nascimentos e parto e várias outras coisas. Então você já era voltada a estudar o corpo e atuar com o corpo e buscando formas vivas, dinâmicas disso, né? Mas mudou quando você conheceu o método Feldenkrais. Vamos começar a desfiar este fio para revelar, para começar a criar essa curiosidade em todo mundo que está vendo. O que é o centro que você, ou algumas coisas, vai falando à vontade, o que você sente que o método Feldenkrais trouxe para você como uma nova possibilidade de se perceber e de atuar como profissional? Ótimo. Começa por onde você quiser. Acho que primeiro de me perceber, né? Porque eu acho que esse agir no mundo vem muito a partir da minha experiência comigo. E quando eu entrei em contato, apesar de já ter uma longa trajetória dentro do mundo, né, do yoga, como doula, acompanhando parto e etc., quando encontrei o Feldenkrais, foi como, quando eu experienciei no meu corpo, né, eu falei, só queria saber o que era aquilo que tinha me feito me sentir encarnada, que me fez me sentir completamente viva, assim, de um jeito muito diferente do que eu tinha experimentado até então com as práticas corporais, enfim, com os estudos que eu vinha fazendo, né? Era uma inteireza mesmo da vida, assim, constante. Quantos anos você tinha? Quantos o quê? Anos? Qual era a sua idade quando você teve Tinha essa experiência? 29? 29. Agora, olha que curioso, 29 anos de corpo vivo, certo? Respirando, vivendo, se movendo e sentindo tudo a infinitude que esse corpo produz. Você estava lá 29 anos sentindo isso. Quer dizer, você estava 29 anos sendo isso. Aí você está contando que num curso você teve uma experiência que fez você se sentir viva, se sentir, que você usou o termo, encarnada.
Só que você já estava, você já estava Você já encarnado, estava você já viva. estava sendo, já era, mas ali te fez sentir. Eu estou só destacando porque isso pode parecer um papo meio estranho, porque todo mundo vai falar, ué, eu já sei que eu estou vivo. Se você falar para alguém, sabe, percebe que você está vivo, a pessoa vai falar, eu vou te fazer um curso, vou te dar uma prática genial, você vai perceber que você está viva. Você fala isso para as pessoas, falam, aham, né? Agora, que é difícil de dizer, né? Mas percebe, você já tinha 29 anos de vida. E tem algo que você, que não dá para descrever com clareza pela palavra, mas que você tem uma noção muito clara que fez você se sentir viva de um modo que antes você não se sentia viva assim, não é? É, e eu tinha tido. Tenta falar disso. Então, eu tinha. Tenta falar o que é você se sentir viva se você já era viva. É, Como é? nossa, para mim foi emocionante, né, a prática. Eu chorei muito quando eu me senti viva, assim, porque um ano antes, 2 anos antes, eu tinha tido uma experiência de quase morte. E teoricamente eu tinha voltado, né, à vida. Só que é isso, eu acho que quando você experiencia algo grandioso, como se sentir viva, sentir mesmo, sentir você inteira na dimensão do seu corpo, mas sem essas bordas de que termina aqui, né? Mas se sentindo presente, ancorada e integrada nessa coisa que você falou lá do começo, na fragmentação mente-corpo, né? Então eu me sentia uno mesmo, assim, um lugar muito de presença e com uma energia muito disponível. Foi emocionante para mim reconhecer que eu estava viva, sabe? Essa prática que você está fazendo, quem está ouvindo pode não saber. Falar assim, o que é isso? Foi o quê? Foi 5 dias de Não, imersão profunda? não foi. Que, que, Foi. quanto tempo durou essa prática? Essa prática deve ter durado uma meia hora. Foi uma prática dentro de uma especialização. Era a minha segunda especialização em yoga pré-natal, com uma professora que deu uma prática de Feldenkrais dentro dessa formação. E aí era uma prática deitada de lado, deslizando a mão uma sobre a outra, depois pausava, enfim, afastava os braços. Então, uma prática, né, uma ATM que a gente chama, que é essas práticas feitas em grupo e tal, com meia hora mais ou menos de duração, assim. Olha lá, como não deve soar para você que está ouvindo? Eu nem sei como deve ser, porque eu já estou acostumado a isso há alguns anos, de que você faz algo tão curto, e às vezes é menos do que meia hora, e pode acessar esse grau de insight, né? Um insight profundíssimo, de uma qualidade que você fala, uau, eu estou viva de modo integrado. Com meia hora de prática. E aí, o que você fez com isso? Quando você ficou em pé, não sei se foi assim, mas quando terminou essa prática, você estava se sentindo, o que você fez com essa experiência Eu fui que você atrás de estava saber tendo? onde que tinha Feldenkrais. O que que é isso que a gente fez que não foi yoga? Eu quero saber o que que é isso, porque eu nunca me senti assim. Isso me fez, né, acessar um lugar muito, muito importante. E aí eu fui buscar o Feldenkrais mesmo para estudar. Mas eu lembro que para mim foi um ponto de virada, assim, porque é isso, o olhar mudou, né? Eu acessei uma coisa dentro de mim que ninguém do grupo, né? Tinham 13 mulheres nesse grupo, ninguém teve a experiência que eu tive, e para mim foi um ponto de virada, assim. Eu falei, não, não quero, se eu posso viver a partir desse lugar, sabe? Eu quero experimentar mais disso, de onde que estava isso em mim que eu não via, sabe? Como assim, eu entrei num espaço de intimidade comigo mesma, de querer ficar mais curiosa para conhecer espaços que eu não imaginava que existiam dentro de mim, assim. Então eu me abri para uma Como, escuta muito diferenciada. é, então, acho que isso, eu já acho que travou aqui, mas voltou. Voltou. É o que eu estou frisando e que está me chamando bastante atenção mesmo, que é você ter intimidade e acessar, que você falou, onde estava isso? Eu não conhecia e eu tenho espaços em mim. São metáforas, né? Tenho espaços, tem graus de intimidade minha.
Quer dizer, eu acho que é importante, acho que quem está assistindo talvez saiba disso, intua isso ou estude isso, mas é sempre importante a gente perceber que existem graus possíveis na experiência humana. Você pode ter graus muito variados de intimidade com você. A gente consegue viver alheio da gente. E a gente consegue viver íntimo da gente. E não é só sim ou não, tem muitos graus, né? Como é que você pode descobrir que você tem uma intimidade maior ao seu dispor? Você não sabe até que você experimente. Não dá para você saber o que é ser mais íntimo sem que você experimente essas camadas de intimidade. Então você seguiu por essa via de buscar a intimidade, esses acessos, esses espaços. E como foi? E aí o universo se abriu, né? Porque aí é um caminho meio sem volta, eu acho, quando você acessa esse lugar, né? O repertório, o repertório de conhecimento mesmo, de experienciação, ele se amplia de um jeito que você fala, nossa, mas isso tudo que então é possível e eu nunca nem imaginei. E aí o meu olhar começou a mudar também, porque a forma como eu me sentia em mim mudou muito. E aí o meu agir no mundo mudou muito também. E aí, obviamente, que isso se reverberou, porque depois eu continuei fazendo prática, enfim, o Fabiano veio para Brasília, eu consegui fazer um workshop com ele ainda no mesmo ano, assim, começaram a acontecer coisas, né? Depois fiquei super próxima do núcleo, enfim. Várias coisas aconteceram que me deixaram bem íntima das práticas e comecei a estudar, e isso fez muito sentido na minha experiência mesmo de dia a dia, enfim, de perceber isso nas coisas cotidianas, né? De me perceber diferente nas coisas cotidianas. Porque às vezes parece, eu sinto que as pessoas às vezes acham, por exemplo, muito utópico, né? Nossa, se sentir vivo, tá, mas para que eu quero me sentir vivo, né? Qual é a utilidade nessa coisa utilitarista que a gente tem? E é muito interessante como muda todo o nosso agir no mundo, né? Que coloca muito, traz realmente aquela frase lá de que você age no mundo, né? Como, a partir de como você se vê, porque realmente tudo mudou, assim, o meu olhar para o mundo mudou, o meu olhar para mim mesma, as relações, a forma de me relacionar com as coisas, com o meu sentir também, né? Porque eu vinha de um histórico de ouvir a minha vida inteira em vários ambientes, de que eu sentia muito como um lugar de erro, né? Ah, você sente muito, nossa, você é muito sensível, blá blá blá, num lugar de erro. E eu construí meio que um lugar de bom, tá, se eu sinto muito, então parece que esse lugar é errado. E se eu sentir, esse é um lugar de perigo, né? Que eu vou ser engolida por esse sentir. Então, deixa eu fazer aqui. E aí o Feldenkrais me trouxe um lugar onde eu construí uma intimidade com esse sentir, a partir do sentir do meu corpo, que me trouxe segurança para não me deixar ser engolida, né? Pelas minhas sensações emocionais, enfim, pelos rompantes e etc. Mas entrar num nível de intimidade que eu conseguia me reorganizar e de perceber também, né? Porque eu acho que a coisa de ouvir muito que eu sentia muito é porque eu também não percebia muitas coisas antes, sabe? Eu não ia percebendo. Eu, de repente, percebi a coisa já no nível de um rompante. E aí eu comecei a estar percebendo, né? Me percebendo mais na vida cotidiana. Então, isso me trouxe um grau de organização e refinamento, mesmo de inteligência de vários tipos, emocional, mental, etc., que é muito prático, né? Um efeito muito prático desse contato com o método. Isso é muito prático, é bem importante que a gente está tangenciando temas psicológicos ou filosóficos dos maiores possíveis, e ao mesmo tempo a gente está falando de algo muito ancorado numa prática da coisa mais prática possível, que é como você acorda e anda, né? Como você usa o teu braço para você fazer um movimento, você senta, como, né, da experiência do corpo, muito prático. E aí você falou que o seu modo de ver mudou,
seu modo de ver, e daí mudou o seu modo de agir, porque o seu modo de ver mudou, e deu vários exemplos aí do sentir, que eu acho legal a gente reconhecer alguns tipos alguns conteúdos do sentir que você falou, para ter uma ideia do que é o método Feldenkrais e do que é perceber-se como um corpo vivo. Então você falou de emocional, você falou de ser muito, que as pessoas falavam que você percebia, né, com explosões, ou sei lá eu, e que o método Feldenkrais foi ajudando você a perceber. E essa palavrinha perceber e sentir, que parece que é igual, mas não é exatamente igual, depende de como você usa. E o que o método Feldenkrais faz, né? Ele não propõe que você fique reconhecendo exatamente as suas emoções quais são. Ele não faz um trabalho de mapeamento emocional, afetivo, etc. Mas ele faz um trabalho de mapeamento sensorial, de você sentir, falando pleonasmicamente, você sentir o teu sentir sensorial, né? Como você percebe o peso do corpo, como você percebe os tamanhos, o volume, velocidade de movimento, como você percebe o movimento, essa sinestesia. O Feldenkrais vai refinando. Tem mais do que isso, mas para entrar no que você falou, ele vai refinando o teu sentir sinestésico, o teu sentir do corpo. E aí você falou do sentir das emoções, das relações entre as pessoas, né? Você falou um pouquinho, mas fala de novo, agora que a gente está diferenciando esses dois modos de sentir, que há outros ainda, mas para começar a falar, já está bom falar de dois. Do sentir sensorial do corpo e do sentir emocional. Fala um pouquinho mais aí. Como é que foi o Feldenkrais ajudou você como nessa relação? Porque e não é isso, né? A gente não faz um trabalho você falou de mapeamento das emoções nem nada, mas estar mais presente em mim, percebendo, teve grandes reverberações na minha organização do sentir emocional. Então, a partir do momento que eu sentia mais essa propriocepção, essa discriminação do meu próprio corpo, né, em peso, em dimensão, enfim, em várias outras coisas aí dificílimas de nomear, a partir da minha experiência no meu corpo, toda uma organização emocional aconteceu, né? Não foi algo que eu tinha como objetivo. Eu só sabia que me fazia me sentir muito bem, mas foi algo nítido, nítido, que aconteceu em decorrência desse ancoramento do sentir sensorial do próprio corpo. Ótimo. Vamos frisar esse ponto, porque isso é quase um SOS urgente, atenção planeta Terra. Porque é sério, porque a quantidade de problemas, de dificuldades e de sofrimentos que as pessoas têm por não sentir o corpo é de muitas ordens. De graus cognitivos, de graus afetivos, de graus fisiológicos. Então, quando você leva a sua mente para fazer como você está descrevendo, um reconhecimento sensorial, um sentir sensorial do corpo, quer dizer, o corpo começa a ficar presente na sua linguagem de sensações, a mente que está ancorada nessa sensorialidade, ela começa a se reorganizar. Ela pode começar, não é mágica, mas ela pode começar a se reorganizar de muitas formas. Não é de um dia para o outro, mas é um percurso que quanto mais você vai aprendendo a enraizar a tua mente no sentir do corpo sensorial, tem algumas coisas que acontecem, muitas, né? Uma delas é possibilitar reorganizações mentais, afetivas.
e, e dar para você clareza do teu sentir emocional também. Você começa a ter mais clareza das emoções que você está tendo. Que antes você já tinha, é o que você falou, elas vêm e te arremessam para alguma coisa. Agora você começa a poder perceber. Quando a mente está ancorada nas sensações do corpo sensorial, você começa a ter ganho de percepção da emoção. É isso que você falou? Isso, e aí tem um ancoramento do referencial, que é um lugar onde eu passei a não ser engolida por esse sentir, porque o referencial passou a ser eu mesma, e não o meio me dizendo que o que eu sentia era errado. Que eu acho que esse é uma coisa que também teve grande reverberação na minha vida profissional, né? O lugar do erro e do acerto, né? De tomar muito cuidado com essa referência do modelo, de trazer uma coisa. Então, eu passei muito tempo da minha vida achando que eu deveria sentir menos, ou que eu deveria ser mais comedida, rir menos, gargalhar menos, e etc., porque parecia demais para os meios que eu habitava. E claramente, quando esses referenciais internos, né, eu entrei em contato com os meus referenciais para ver o que na minha sensação fazia sentido, era gostoso ou não de experienciar, nossa, a noção de erro e de acerto, ela toma né, eu passei a não ter mais medo de sentir, mas eu criei uma relação de confiança com o meu sentir, que me trouxe essa intimidade para sentir de fato o que eu estava sentindo, né? Legitimando o que eu estava sentindo. São vários graus de autonomia, né? Isso. E esse é o basal. Quando, quando a tua referência, que você falou, seu referencial, né? Quando a tua referência, o teu pivô, a tua baliza do seu pensamento, do seu agir, é fora de você, isso promove confusão. E quando tem essa autoridade muito basal e simples, elementar, de você estar na tua experiência e isso ser a tua âncora, né? De referência a partir daí para você agir, isso, além de organizar o que, quando a âncora não está na tua sensação direta, isso produz confusão e perda de autonomia e de legitimidade e submissão, né? Você precisa estar buscando fora. Quando você tem essa âncora em você, isso produz ordem, estabilidade, possibilidade de autonomia, né? De escolha. Uhum. Quer dizer, olha como é importante cultivar essa habilidade de trazer a mente para as sensações corporais. Tem vários métodos que fazem isso. E o método Feldenkrais tem um jeito especial de usar o movimento para isso. Usar o movimento para sua mente se enraizar nas sensações do corpo e você criar isso que a Gabi está dizendo, né? Essa âncora, esse enraizamento, essa autonomia. E aí você falou que isso, ter essa referência, que aí é para o que é certo ou errado, pode continuar existindo, digo eu, mas já com outro peso, porque você tem uma referência direta, primeiro na tua experiência, né? Você falou que isso influenciou também em atuações profissionais. De que jeito? Nossa, mudou várias coisas, né? Acho que a primeira coisa, vindo de uma formação na área da saúde, em fonoaudiologia, super biomédica e tal, tem muita coisa dos padrões, né? As medidas, as, enfim, tudo muito ali dentro de uma caixa, então tônus muscular e etc. É, eu tive, sei lá, 4 anos de anatomia de cabeça e pescoço. Então, a gente ia tratar alguma questão de língua, a gente tratava uma questão de língua. E hoje já não é assim, já tem um tempo que não é assim, né? Alguém que chega com uma questão de língua, a gente vai olhar para esse sistema vivo mesmo, para reconhecer isso e construir juntas, né? Eu gosto muito, e é muito interessante como isso ainda é uma coisa tão presente, essa coisa do certo e errado, né? Que as pessoas sempre me perguntam assim,
eu tô fazendo certo? Eu tô sentindo certo? A língua, eu pergunto assim, por exemplo, para alguns pacientes com questão de língua. Aí eu pergunto, ah, mas onde que sua língua fica habitualmente? Você já percebeu? Ah, fica no céu da boca, que é para onde que ela tem que ficar, né? Aí a pessoa já responde assim, é onde ela tem que ficar. Aí eu, é onde ela tem que ficar? Por que que ela tem que ficar aí? Então, desconstruir esses lugares padrões, né? Porque entendendo toda a funcionalidade, né? De, enfim, não existe um lugar X onde todas as estruturas têm que sempre estar lá e etc. Mas entender o aspecto da função do corpo vivo e de construir isso junto com a pessoa, isso deu um salto quântico, né? Nos meus processos, os processos que eu acompanho com as pessoas. Porque antes era eu, terapeuta, sei, você não sabe, e eu vou te ensinar como faz. E não é mais assim. Calma aí que veio uns 5 temas bem importantes. Um deles, um deles foi a integratividade, como o organismo, a mente é uma coisa inteira, né? Então, você querer tratar a língua é uma abstração, você faz de conta que o resto não existe. Então, é se curar dessa noção de partes, e a pessoa com uma questão de língua, você vai tratar uma pessoa e não uma língua, né? Isso. Então, essa inteireza, que é o que você falou lá no início, né? Que você teve aquela experiência que, nossa, eu me senti inteira. Então, é você lidar com as pessoas com a inteireza da pessoa, né? Ela pode falar da língua, que é uma queixa que ela está sentindo, claro. E aí você vai tratar não da língua, você vai tratar da inteireza daquela pessoa, que inclui as dificuldades da língua que ela pode estar tendo, né? Então, uma coisa é esse caráter do inteiro, né? E você falou, isso é um tema. O outro você falou é sobre o certo e o errado, essa liberdade de ser menos taxativo e tal. Aí você falou uma outra coisa agora, do que seria você colocar na pessoa uma ação do certo e errado, né? Isso que a gente está falando da importância de como é útil você enraizar a mente no sentido, né? Dessa autonomia da tua experiência, da tua. Então, você está dando todos esses exemplos sobre os impactos da sua ação profissional, né? Então, são vários assuntos desse daí. Então, um deles, só para deixar ainda mais claro um pouquinho, na tua atuação como profissional, porque uma coisa é as suas estratégias de uso com as pessoas, que a gente vai falar dessas estratégias, como elas são integrativas, Uhum. etc. Efeitos que elas podem dar, como você falou que o corpo vivo traz respostas. Então, isso, digamos, são algumas estratégias. E uma outra é você, ancorada no teu sentir, de que modo isso muda a tua ação profissional. Ah, tá. Que é tudo junto, é É, misturado, mas enfim, você, como você falou, ó, eu ancorada no meu sentir, na minha vida pessoal, mudou isso. Eu comecei a ter discriminação das emoções, comecei a ter possibilidade de agir diferentemente no mundo, etc. uhum. E aí você estando ancorada no teu sentir, o que que mudou na profissão? Você falou, ó, eu tô menos presa ao certo e ao errado, Sim, eu acho que a um protocolo, tô né? legitimando a pessoa mais, né? Eu acho que tem esse lugar de legitimar o outro como um sistema vivo, né? Que tem e dar autonomia para o outro também, porque eu acho que é uma coisa que eu não dava antes e que está cada vez mais claro que é essencial para esse processo de Quer dizer, essa reorganização. legitimação tua, você começou a dar para o outro. Eu queria separar, mas você, de novo, colocou muito bem que quando você está legitimado em você, no teu sentir, você legitima o outro. Né? Olha, isso, quer dizer, você ter a condição de estar auto-legitimada na sensação, você, a partir daí, pode legitimar o outro. E aí, quando você legitima o outro num processo terapêutico, quer dizer, você não vem com uma coisa que não brota de você, né? Enfim, você legitima o outro. Dá um exemplo do, do valor terapêutico de você legitimar o outro. Nossa, No sentido
dele. É... Da tua prática, não teórico, assim, manda um exemplo teu, Tá. recente. Vou dar um exemplo recente que foi de uma senhora que chegou com a queixa de tontura, né? Com um desequilíbrio muito grande, com impacto na qualidade de vida, lá, lá, lá. E aí ela veio para a fono buscando uma técnica que dentro da fonoaudiologia existe, com manobras e tal, que eu... Ela queria uma técnica específica? ela falou que queria essa técnica porque ela tinha experimentado e tinha dado certo por um tempo, só que a crise tinha voltado. E aí eu conversei com ela, foi super legal, porque, enfim, eu falei para ela como era a minha abordagem, falei do Feldenkrais, expliquei para ela a questão do hábito, né? Que provavelmente o aprendizado do hábito e tal, a gente conversou um pouco sobre isso e perguntei se ela estaria aberta, né, a experimentar, porque as pessoas chegam a mim, ainda não estão chegando pelo Feldenkrais, a maioria, né, das pessoas que eu atendo, mas pela fono. E aí eu vou trazendo, disseminando Feldenkrais, que tem sido incrível. E aí ela falou, não, então vamos lá. E aí a gente fez uma sessão, né, enfim, trazendo para ela um lugar dela se perceber. Então eu não tocava nela querendo corrigir ela. Eu tocava nela perguntando como ela se sentia, o que que aquilo provocava, o que que chamava atenção. E juntas nós fomos construindo essa brincadeira de perceber aonde que aquela tontura, aquela vertigem aparecia, como que ela conversava com ela através do corpo. Então a gente construiu um caminho juntas, né? Não foi um lugar onde eu cheguei para ela e falei, vou botar no lugar, pá, pá, pá. Não, foi um lugar assim, olha só, se a gente fizer assim, o que que acontece? E aqui? E aí ela, enfim, em uma sessão, até eu fiquei surpresa, mas em uma sessão ela falou, no dia seguinte eu acordei me sentindo como há muito tempo eu não me sentia, sem vertigem, sem o blackout, né, que ela tinha às vezes, a escuridão da vista, em mudanças posturais. E ela percebendo como ela carrega a cabeça, ela falou: Nossa, eu estou percebendo como eu carrego minha cabeça. E Isso depois de uma uma sessão. sessão, ela ficou perplexa e eu Segundo, também. vamos deixar um pouco todo mundo perplexo com isso. Então vamos descrever um pouquinho. Chega uma pessoa que está lá, né, a visão escurece, a pessoa fica com tontura, a qualidade de vida dela está muito impactada. Já há tempos, já fez alguns tratamentos, vai e volta. E aí teve uma sessão que teve esse impacto. E você descreveu nessa sessão que você foi levando ela a legitimar o sentir dela. Né? O que você sente aqui? E que tipos de movimentos você fez? Você usou Feldenkrais usando alguns movimentos. Você lembra alguma Sim, coisa? lembro. Eu usei o pêndulo, né? Primeiro, na verdade, a gente desenvolveu muito criar essa intimidade de como ela carregava a cabeça quando ela andava, quando ela fazia alguns movimentos, tipo transição sentada, deitada, como que ela sentia o peso da cabeça, né? A gente brincou um pouco com essa textura do peso da cabeça. Você sente muito pesado, tipo uma bola de chumbo, uma geleia, como que é essa sensação? Então, ela ficou bem atenta a isso em relação à gravidade, né? E as diferentes posturas. E aí a gente fez o pêndulo em pé, então percebendo o pêndulo lateralmente, nos eixos laterais, direita e esquerda, e antero-posterior também. E na segunda sessão a gente conseguiu fazer em círculo, mas nessa primeira a gente não conseguiu. A gente ficou só nesse eixo, que foi onde ficou a vertigem vinha e a gente ia fazendo bem pequenininho às vezes. E também fiz um toque nas panturrilhas em pé, para ela perceber a musculatura ali antigravitacional, como que estava atuando e tal. E fiz esse toque Então, nela calma aí. bem, bem suave, assim. Bem suave, né? Um Então, toque só para ela perceber a então, ativação das panturrilhas no movimento do pêndulo e tal. então para quem não, talvez não, né? O que é o pêndulo? Fazer um pêndulo. Você descreveu, mas é você ficar em pé e falar, leva um pouco o seu peso para frente e para trás, vai e volta. E a gente. Agora, o lance não é só ficar fazendo, né? Não. Enquanto você faz, é aquilo que a gente falou lá no início, ter a discriminação do sentir sensorial. Então, enquanto você está fazendo o pêndulo
inclinando para frente e para trás, vai sentindo o que acontece na planta do pé. Não sabia. Então, está ancorando a mente da pessoa no sentir sensorial, que não é o sentir emocional, é aquele sentir sensorial da planta do pé, da força, do peso, do piriri, que já tinha feito antes da cabeça, né? Aí você pôs ela em pé. Aí, enquanto ela está fazendo isso, para frente e para trás, e para os lados, para a direita e para a esquerda, você também tocou na batata da perna, na panturrilha dela, de leve, De leve. só para dar uma mais informação sensorial, para ela discriminar sensorialmente. Então, olha só, quando a pessoa, a gente tem mania de falar da mente, né? Mas é a pessoa usando a mente, se enraiza no sentir sensorial e discrimina isso, fica fazendo uma atividade mental de discriminar as sensações do peso no pé, para cá, para lá. Ao fazer isso, o organismo pode, assim como a gente falou no início, dar mais clareza do mundo emocional, ele também começa a ter mais clareza da organização muscular postural dele, que afeta, por exemplo, entre outras coisas, a visão e o sistema vestibular, o sistema do equilíbrio. Mas não é porque você está fazendo correção de equilíbrio. Você está ajudando a pessoa a enraizar-se na discriminação sensorial e usando o peso sobre o pé, que é fundamental para o equilíbrio. Você já fez antes com a cabeça, aí fez a pessoa sentir isso em cima do pé. Aí você e ela se surpreenderam. E é isso que eu estou voltando a contar tudo de novo, para a gente se surpreender junto. Porque esse é um tipo de atividade que você não colocou nela a solução. Né? E Hans, tem uma coisa que dentro da fono a gente aprende, por exemplo, disfunções como essa seriam otólitos, que são umas células do sistema vestibular, fora da região que elas deveriam estar, por exemplo, provocando essa tontura, e você tem que fazer as manobras para colocar os otólitos no lugar. E, eventualmente, eles sairiam do lugar e a pessoa teria que fazer as manobras de novo. Então, você vê como tem um impacto fisiológico, porque pensando em fisiologia, o sistema vestibular se organizou sem eu precisar colocar os otólitos no lugar mecanicamente, né? É uma noção de Então, vamos fisiologia que lá. se expande. Eu acho que é importante pontuar isso, especialmente se tiver outra fono Muito atendendo. importante, muito importante. E pontuar o que é o otólito. Para quem não sabe, o otólito é coisa que fica celulinhas, coisas microscópicas, literalmente, que ficam lá no centro, entre as orelhas, né? Que Na orelha fazem parte do interna. sistema de equilíbrio. Fica lá dentro. E aí você faz manobras na cabeça, blá, blá, para que aquilo ali chacoalhe e mecanicamente vá para um outro lugar. Isso é um tipo de uma técnica de intervenção, digamos, local, que, como várias intervenções locais, pode Funciona. ser aproveitada em várias situações. Mas você está fazendo uma intervenção local. Como na língua. Alguém que chega com um problema na língua, você faz uma intervenção na língua. Alguém que chega com um problema no equilíbrio, você faz uma intervenção lá. Sim. São intervenções locais. Olha como é diferente quando você faz uma intervenção na pessoa. No sistema vivo do equilíbrio. Você fala para a pessoa estar em pé, para ela sentir a funcionalidade do ir e vir sobre o pé, discriminando sensorialmente. E aí o que acontece? Você não sabe. Isso aqui é demais. Você não sabe. Porque quando você faz com a cabeça, você está querendo um resultado específico, mensuravelmente, até que você quer ter um grau de previsibilidade do que vai acontecer. Mas esse modo como você fez com ela, você está fazendo uma exploração, né? Ó, começa a sentir. Você não pensou que ela vai acordar de manhã seco, o olho já não está mais ficando preto, ela não está mais perdendo equilíbrio e está se sentindo de um jeito como há muito tempo não se sentia. E isso ao acordar. Quer dizer, o que é que se estimulou? O que é que você estimulou nela? Ou o que é que, como
uma intervenção, como é que você vê? O que você estimulou nela? Eu acho que eu estimulei. Que deu esse resultado? As inteligências da própria reorganização do sistema inteiro, né? O sistema da relação com a gravidade, de como segura a cabeça, de como distribui o peso do corpo, enfim. O que ela falou da cabeça mesmo, que você falou? Ela estava segurando a cabeça diferente? Como é que é? Que ela observa como, aonde que tá a cabeça dela, né? Como que ela tá segurando a cabeça, né? Se ela tá segurando. É como eu estou segurando a Que a cabeça. gente descobriu Como... essas coisas, né? Alguns padrões, assim, nossa, ela mesma, nossa, olha só como é que tá agora. Aí ela mostra, olha, nossa, e a gente ria, né? Tem um lugar gostoso quando não é o lugar do erro, sabe? O lugar da doença, que é um lugar de descobrir junto, que é tipo, nossa, olha só, eu tô aqui. Aí ri, aí a gente brinca, aí, nossa, não precisa, né? E aí, então esse lugar também torna a prática clínica muito diferente, muito gostosa. Isso é tão legal que você acabou de falar. E eu ainda ia falar da outra coisa. Tipo, vou falar das duas. Como ela tá... Ela falou, como eu estou segurando a cabeça, né? Quer dizer, olha que interessante. É você descobrir como você está segurando a cabeça. Você que está assistindo, você sabe como você está segurando a cabeça? Não sei se cortou aqui, eu vou perguntar de novo. Você sabe como você está segurando a sua cabeça? É muito raro que alguém saiba. É muitíssimo raro que alguém saiba como está segurando a cabeça. O que é saber como você está segurando a cabeça? É que as sensações do corpo, sensorial, no pescoço, ombro, peito, etc., você reconheça que a cabeça tem um peso e que ela pode estar mais para cá, para cá, para cá, para cá, 1000 posições. E você saber como você está segurando a cabeça é você perceber as reações posturais lidando com o peso da cabeça. Parece simplesinho. Tenta aí. Tenta aí. Observa, checa se você sabe como você está segurando a cabeça. Não como um teste, assim, de prova, né, de certo e errado, mas como uma curiosidade, que foi isso que você fez com ela, né, de um jeito que foi até divertido, né? Uma descoberta divertida, num clima que muda a prática clínica. Compara o que é uma clínica, que chega alguém e você faz uma intervenção num lugar que você põe alguma coisa na pessoa para fazer green, e uma outra prática clínica, e nenhuma está certa ou errada, são variações. Só estou falando para comparar as modalidades de práticas clínicas, que são múltiplas. Então, compara com uma outra em que, na verdade, é um cenário divertido que leva a pessoa a ir percebendo, reconhecendo o seu sentir, legitimando, fazendo alguns experimentos de movimento e de sentir dentro de uma função que ela precisa. E aí, o corpo, como você falou, tem inteligências de autorregulação, tem inteligências de se auto-organizar, né? Agora, o clima da pessoa, quando você leva ela a experimentar e o corpo se reorganiza, ela começa a ter essa intimidade, aquilo que a gente falou lá no início, né? Tem uma intimidade, você perceber que o corpo, que é você mesma, tem inteligências de auto-organização e que você estimula isso pelo teu modo de sentir, isso é uma descrição do que é ter intimidade. E que antes é uma falta de intimidade, que está tendo um efeito que você não sabe que está causando. Né? Você nem percebe o que você está fazendo. Então, o que você acha? Como fonoaudióloga, você passou a ensinar as pessoas a terem mais intimidade com elas mesmas? Com total. E isso abriu muito, né, o repertório de reverberações, assim, da prática clínica. Aí é isso, eu tenho muito mais prazer hoje em atender como fonoaudióloga, porque o Feldenkrais me trouxe essa vontade de descobrir. Não é como se eu tivesse que botar alguém num lugar X, né? Inclusive,
enfim, até com queixas vocais mesmo, que a voz é uma das coisas que eu trabalho bastante e tal, de abrir essas possibilidades, né? Quem tem uma fenda X não precisa fazer só aquilo que está escrito, né? A gente pode brincar, de experimentar e perceber o que para aquela pessoa funciona e não funciona. E acho que eu não gosto muito de coisas repetitivas, então para mim é muito gostoso poder experimentar se a pessoa sente de experimentar também nela, né? Porque é ela que vai experimentar e eu vou ali, a gente vai descobrindo juntas. Então é muito bom fazer essa parceria. Muito bom para todo mundo, né? Uhum. Para você que sai da repetição e para a pessoa que está sendo levada a ganhar uma intimidade, né? E aí, por que que, dependendo como for feito, a repetição pode diminuir a intimidade da pessoa com ela mesma? Por que quando você pega o mesmo protocolo e aplica para 100 pessoas diferentes, por que que isso pode estar ajudando a pessoa a diminuir a intimidade com ela? Não é que vai, pode. Por quê? Porque tem um referencial externo, né? Não necessariamente ela está sentindo o que ela está fazendo, ela está só repetindo meramente de forma mecânica ali. Não está percebendo E porque que pressupõe, existe um padrão, né? isso pressupõe que 100 pessoas vão ter a mesma reação para a mesma Questão. E intervenção. tem, e tem isso, né? O sintoma, por exemplo, eu tenho várias questões, vários pacientes com questão de língua. A mesma queixa com bases muito diferentes. Uma pelve muito rígida, outra coisa, outra coisa, outra base da língua. Então, se a gente não olha para o indivíduo como um indivíduo, né? Se eu fosse fazer o mesmo exercício para todas essas 4 pessoas, não ia ser, poderia até funcionar, mas enfim. Então, olha isso aí, como junta tudo. Como você tem lá 5 pessoas com queixa de. A mesma Se queixa, você. né? A mesma. A mesma É, queixa, a mesma queixa. Aí você pressupõe, para essa queixa eu faço esse tipo de atividade. Pá. E a reação eu quero que seja igual. É tipo como se fosse um carro com problema na roda, você vai fazer a mesma coisa em todos os carros que tem problema na roda. Agora ali são pessoas, né? Então, quando você parte do pressuposto que todo mundo é igual e você vai fazer a mesma coisa para todo mundo ter a mesma reação, isso tem um grande potencial de causar aquilo que a gente falou do início, que é um distanciamento, é uma perda de intimidade. E quando que aumenta a intimidade? Quando? Ao invés de você fazer algo já pré-definido, você vai levar aquela pessoa a reconhecer a experiência dela e você vai ter a legitimidade e a autoridade como terapeuta de reconhecer o que ela precisa para ela. Então, cria uma intimidade, uma abertura de intimidade, né? Acho que cabe, se você lembra aí, se dá para contar algum desses casos de língua, tem. alguma coisinha Tem, deles, tem dois. porque olha que interessante. Fala, fala. São 5 casos com protrusão de língua, que a gente chama, né? Então, que fala com que a gente chama língua presa, mas que não é. E aí, então, teoricamente, seria uma língua fraca, né? Dentro de uma visão da forma. E aí eu descobri, na verdade, que, por exemplo, dois casos desses 5, tem 2 que são bem diferentes. Então, uma delas tem uma base de língua que fica brigando. Então, a língua dela nunca está em repouso, ela está sempre brigando, sempre querendo sair da boca. E a gente começou até a dar nomes para essa língua, sabe? Para essa persona da língua que empurra os dentes, empurra a bochecha, é mordida, sabe? Tipo, uma língua meio invasiva e tal. Então, a gente está trabalhando, na verdade, a reorganização de todo o tônus da cervical e etc., e do corpo inteiro, porque ela tem uma dor cervical, enfim. Tem várias questões aí que me falavam, que a gente já desconfiava, que tem uma base da língua que puxa a língua, fica brigando. Aí ela solta, e puxa a língua, aí solta.
Aí a gente fica brincando com isso. Então a gente está trabalhando essa percepção da língua que não repousa, a língua que briga, né? E a outra já é realmente uma língua que está lá na paz, está bem relaxada, e a questão dela é na lombar. E aí a gente começou, a dor, né? A dor dela é na lombar. A gente começou a mobilizar a pelve, começou a mobilizar Mas a ela foi perna. por causa da lombar ou por causa da Não, ela foi por língua? causa da língua. E aí, né, Foi tem dor na na lombar. nossa conversa, eu comecei a perceber que uma reorganização do corpo de outra forma. Então, a gente começou a mobilizar pernas. Então, era uma pessoa também que não se via falando com pernas, se via falando com língua, com boca. A boca dela era muito maior num desenho da imagem corporal, a boca era muito maior do que o resto do corpo na fala. Então a gente começou a brincar com isso também, trazendo as pernas, trazendo a pelve. E essa reorganização está acontecendo de um jeito muito interessante, sem eu mobilizar a língua. Tá tendo impacto na língua. Tá, e é muito engraçado porque ela falou que até o jeito dela, ela tá percebendo mudança vocal, né? Então, ela tá sentindo algumas coisas na imagem dela de expressão no mundo mudar, porque, claro, ela tá se percebendo de uma outra forma. Então, são dois casos com a mesma queixa, chegam para mim com a mesma queixa, falam assim, quero mudar, lá, lá. E duas abordagens completamente diferentes. E as duas estão sentindo efeitos na língua. Sim, sim, Mudanças. sim. Que tipo de mudanças elas podem perceber? Você É, sabe dizer? sim, essa, a da primeira da atenção, ela tá aprendendo a relaxar, né? Tipo, ela fala que ela tá relaxando e tá criando intimidade com a língua. Então, ela tá começando agora, no estágio que a gente está, a deixar a língua repousar. Então, é perceber onde a língua tá e deixar ela lá, sem querer fazer alguma coisa sobre isso. Então, a gente está nesse estágio de transição. E a outra, a gente tá reorganizando. Então, ela já teve uma melhora na lombar e tá percebendo essas mudanças na imagem dela, né? Tá se Na estranhando um voz, pouco. inclusive. No tom dela, da qualidade vocal, ela tá um pouco assim, nossa, mas eu tô percebendo que eu tô diferente. Tá bem interessante. Então, olha que demais. Quando a gente percebe que a língua tem alguma relação com a voz, Nossa! a voz tem alguma relação com a língua, e daí língua e voz tem alguma relação com a lombar. Para a gente parece óbvio, né? É. Mas para muitas pessoas não, porque elas não são ensinadas assim, né? Os terapeutas da língua não são os terapeutas da lombar. Então, olha que legal como quando Feldenkrais ajuda a gente a entender a pessoa como um corpo vivo, você que atua na área da saúde não é mais um terapeuta nem da lombar e nem da língua. Você é uma terapeuta da pessoa num corpo vivo. E ao reorganizar a lombar, não só vai diminuindo a dor da lombar, mas vai mudando características da língua e da que era a queixa. E vai mudando características vocais, que é o modo de interação com o mundo. A gente começou a nossa conversa falando que o corpo ou você não termina na pele, né? Que a pele não é o limite do corpo. E a voz é um exemplo entre tantos incrível disso. Porque a voz acontece aonde? Uhum. A voz chega aonde? Onde a voz toca. E a relação disso com a lombar. Então, olha lá, o teu som, que é o teu corpo, que toca outra pessoa. E a voz da outra pessoa toca você. Cadê o corpo nisso? Tá totalmente aquele. A gente não é ensinado a ver, mas ele tá totalmente. Então, você mexe na lombar ou no pescoço, e isso muda, pode mudar características da voz, né? Da língua, que é todo o sistema e etc. Então, que diferença é você ser uma terapeuta da pessoa e não de órgãos? É. Você é terapeuta de órgãos ou terapeuta da pessoa, né? Por isso que uma das descrições que você colocou é terapeuta integrativa, né? Fonoaudióloga, terapeuta integrativa e educadora somática. Porque
Porque isso é um super exemplo, como o resultado não é só sobre a língua, Não. e nem sobre a lombar, e nem sobre o equilíbrio. É a autoimagem, a pessoa sai inteira se percebendo diferente no mundo, né? Ela muda, então é integrativa da pessoa. Nossa, os nossos sistemas de saúde, de educação, de arte, etc., se tornem cada vez mais assim, né? Nossa, tomara. Que os efeitos não sejam... A mira dos efeitos não seja o órgão. A mira dos efeitos seja a pessoa. A mira da terapia e do efeito seja a pessoa e não o órgão. É demais isso aí, Vinícius. E demais que você chegou nessa percepção por Feldenkrais. Estou muito grata ao núcleo. Nossa, aprendo demais com vocês. Bom demais. Então a gente focou agora bastante na parte final nessa ação profissional da saúde, e que aí já extrapola, né, da saúde. É profissional da pessoa, É. mas tudo da saúde, da saúde, que é de fato. E a gente começou falando dos impactos teus, né? Desse ancoramento, dessa legitimação sensorial. Que demais. Então, isso aí é o corpo vivo, muito prático, né? A ideia dela é deixar uma coisa muito prática. E vai ter na semana que vem, se você quiser, em São Paulo, 5 dias disso para você conhecer e ver. Quem sabe você é fisgado igual a Vinhas e É. quer fazer uma formação disso. Tomara, porque quanto a gente do Núcleo Feldenkrais organiza formações, porque isso é muito necessário. Faz um bem para todo mundo em múltiplas áreas, não precisa ser só da área da saúde. Né? Uhum. Se ver como um inteiro corpo vivo é para além da área da saúde. É para além da sua ação como terapeuta. É para a tua experiência direta da vida. Perceber-se viva. Você falou que você chorou quando você conheceu naquela primeira prática de simples meia hora, você se deslizar a mão ali, você se sentiu tão viva. Né? Talvez você já sabia, intuía ali, que você falou, nossa, como é que é isso? Quero mais, quero me sentir assim. Você já intuía que você ia trabalhar com isso para ajudar as pessoas a se sentirem assim? Nossa, acho que sim. Acho que quando eu experimentei, eu pensei, o que que é isso? Eu quero mais disso e eu quero isso. Quero. Nossa, é muito, muito potente poder acessar esse lugar que está disponível na gente, né? Reconhecer que nós somos isso, assim, que a gente tem esse lugar disponível. Eu acho isso de uma grandiosidade. E você se vê proporcionando isso agora para as pessoas? Sim, totalmente. Nossa, e eu tô. É isso, eu me sinto no lugar. Não tem, eu brinco que não tem lugar certo, né? Mas é onde eu me sinto pertencente, assim. É fazendo o que eu faço hoje. Totalmente. É o que faz sentido mesmo. Para minha, para a vida que eu sou, é cuidar das pessoas a partir dessa perspectiva, né? Com autonomia, com legitimação, enfim, um lugar muito mais do que impor coisas ou lugares de acesso. Obrigado, Vinícius. Quer dizer alguma última maravilha além dessas? Ah, quem quiser conversar sobre Feldenkrais, eu estou disponível. Tem aí meu Isso, como que te Instagram. acham? Meu Instagram, tá, eu sempre produzo conteúdo, Gabriela Vinhas, e estou produzindo também um evento aí de voz pélvica nessa relação. Vai ser online, dia 18. Vai ser bem legal também. Voz pélvica. É, a partir desses Então, estudos quem que eu fiz. quiser, é Instagram. E a gente vai colocar essa live no YouTube. Quem está vendo pelo YouTube não é instagrâmico, como que te encontra? Tem o meu canal no YouTube também, que é Gabriela Vinhas, com 2 L's. Gabriela com 2 L's, Vinhas. Isso. Então, você que quer a voz pélvica, um pouco tanto disso, acho que a Carla falou, eu É, pensei, quero mais. Ó, a Carla, tá quero daqui mais. de Então, Carla, Brasília. busca aí, já de Brasília. É. Eis aí, Gabriela Vinhas. Então, obrigado, Vinhas. Obrigada, gente. Para mim é um prazer. Obrigado por você estar com a gente, Pra mim também. ajudando a gente a fazer isso. Muito bom. Obrigado, Beijo. Vinhas. Boa noite a todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.
Já esqueci como é que eu encerro.